Vamos orar comigo? Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, nos rendemos à tua presença, nos submetemos, Senhor, ao teu governo, ao teu reino, nos submetemos à tua vontade, Jesus. Nos humilhamos diante do Senhor e pedimos, Deus, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui. Se não for para ouvir a tua voz, Senhor, se não for para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, esse tempo é perdido, Pai. Então nós nos rendemos, Senhor, nos despojamos de tudo aquilo que não vem do Senhor. E nós nos colocamos debaixo, Jesus, do teu jugo e do teu fardo. E nós queremos aprender de ti, Jesus, que é manso e humilde de coração. Senhor, em nome de Jesus, que cada mente, cada coração aqui estejam cativos à obediência de Cristo. Senhor, fala ao nosso coração, ministra nas nossas vidas e usa-nos, Senhor. Deus, o Senhor sabe que de mim mesmo não tem nada proveitoso, Senhor. Sou um vaso de barro mesmo, Pai. O Senhor me conhece. Mas em nós, Senhor, vasos de barro, habita o teu Espírito, Senhor. O Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. O Espírito que pairava sobre a face das águas, Deus, quando nada ainda havia sido criado dessa terra. Esse Espírito, Senhor, habita em nós. Então que Ele seja honrado e reverenciado nessa noite. E que Ele ministre aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui para te ouvir, usa as nossas vidas, nos rendemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quem puder, quem tiver a Bíblia, quiser abrir, por favor, em Isaías, capítulo 8, nós vamos ler os versos 12 e 13. Isaías, capítulo 8, versos 12 e 13. Eu vou ler. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Eu queria ler para vocês a versão desse texto na Bíblia judaica, que eu acho que vai ficar mais claro. Não considerem aliança o que este povo chama aliança. E não temam o que eles temem, nem o reverenciem, mas a Adonai Tsevaot, o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, consagrem. Que Ele seja o objeto de temor e da reverência de vocês. Então, essa palavra foi dada por Isaías, foi dada pelo Senhor a Isaías, e ele dizendo para o povo não temer, não chamar de aliança aquilo que aquele povo dizia, não se contaminar com aquilo que aquele povo fazia, que se fosse para eles temerem algo, que fosse ao Senhor. E que eles se santificassem para o Senhor. E eu queria que hoje nós meditássemos sobre o temor do Senhor. E por que esse tema, né? Quando o Arthur me convidou para trazer essa palavra, esse já era o tema que estava no meu coração, porque já era a meditação do meu coração. Então, não foi um tema que eu perguntei ao Senhor, né, especificamente para essa data, isso já estava no meu coração. E a única coisa que eu precisei foi pedir para o Senhor confirmar realmente se a meditação do meu coração era aquilo que era para eu compartilhar aqui com vocês. E eu creio que Ele confirmou. Há alguns dias, aqui no culto mesmo, cerca de um mês, eu acho, a gente estava no momento de louvor, o pastor estava conduzindo o louvor, e naqueles momentos que a gente está adorando a Deus e orando também, eu estava em oração e de repente veio... Gente, eu acho tão chique ter água, deixa eu beber. Eu nunca lembro de beber. Espera aí, gente, dá licença. Eu acho chique, a gente fica tão tensa que a gente treme que a gente nem lembra da água. Eu estava orando ao Senhor e de repente, no meio da minha oração, me veio forte assim, uma oração, um clamor mesmo. Senhor, restaura em mim o temor do Senhor. E veio do nada, Senhor, restaura em mim o temor do Senhor. E quando veio isso no meu coração, você pode pensar assim, ué, Daniela, mas você não teme a Deus? Temo a Deus. Mas a oração que veio sobre mim foi essa, restaura em mim o temor do Senhor.
E a sensação que eu tive naquele momento foi uma necessidade mesmo de santificação, de separação para Deus. Era o sentimento da consciência da presença de Deus e da necessidade de nós nos santificarmos para Ele. O primeiro versículo da Bíblia que eu decorei é um versículo lá de Levíticos, e aí eu vou lembrar do pastor no domingo, porque eu sou uma daquelas que não guarda os endereços. Mas o texto eu guardei, né, que não sei se é Levíticos 20, que fala... de santidade ao Senhor, que o Senhor é santo. Olha, eu estou meio nervosa e esqueci o texto, mas fala exatamente de separai-vos para Deus, né? Separados para Deus, porque Deus ser-me-eis santos, porque o Senhor é santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E esse versículo foi como uma palavra rema para mim quando eu me converti. Eu estava em grupo de crescimento e a gente estava fazendo um estudo, e o versículo, o tema daquele estudo era esse. E eu jamais imaginaria, irmãos, que era possível para alguém, para mim, ser santo. Antes de conhecer o Senhor, isso para mim era uma coisa assim, inalcançável. E aquilo realmente me emocionou. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu comecei a meditar nela. E eu falei, Senhor, o que é isso, né? Restaura em mim o temor do Senhor. E eu acho que é um chamado mesmo, irmãos, à santificação. Eu creio que Jesus está voltando de verdade. E essa restauração do Senhor, essa restauração do temor do Senhor, não apenas na minha vida, nas nossas vidas, mas eu acho que ela é necessária na igreja do Senhor. Porque eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era em que a gente tem muita dificuldade de focar, né? A gente tem muita informação, então a gente tem cada vez mais dificuldade de focar. E eu acho que dentro da igreja também nós estamos assim. Vocês já repararam que às vezes no culto tem pessoas que estão quase tocando a presença de Deus, estão cheias da presença de Deus, e tem outros que estão completamente alheios, olhando o celular, conversando, batendo papo, né? Às vezes o louvor está lá e tem pessoas que estão assim tocando na presença de Deus, estão cheias ali, estão com uma comoção profunda, não da alma, mas no espírito, e recebendo de Deus, e outros estão completamente distraídos. E eu acho que o Senhor tem nos encontrado muito distraídos. E eu estou falando, irmãos, eu disse o porquê desse tema exatamente para deixar claro que eu não sou o exemplo dos fiéis no assunto. Eu não estou falando aqui com a autoridade de quem, né, já tem quase asas e pode pregar acerca desse assunto. Não, irmãos, estou falando da palavra que é a meditação do meu coração. Estou falando da palavra que eu preciso. Eu estou dividindo com vocês. Porque eu creio que essa palavra não é só para mim. Porque existe um clamor no coração de Deus para que a igreja que está aqui se santifique. Porque essa é uma igreja muito mundana do nosso tempo, da nossa geração. É uma igreja extremamente mundana. É uma igreja que negocia, né? Que quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. E Jesus não pode ser Salvador se Ele não for Senhor. Uma coisa não se desconecta da outra. Ele nos traz para o reino dEle, ou para o governo dEle. Ele é Senhor, é um reino. Então, o Senhor me levou a meditar sobre isso. E eu acho que o Senhor tem nos encontrado muito distraídos. E nós temos que pedir ao Senhor realmente para nos restaurar, para restaurar em nós o temor do Senhor, a reverência pela presença dEle, a reverência por quem Ele é. Eu não vou nem aqui, irmãos, ler os versículos que falam das promessas ou das bênçãos que advêm do temor do Senhor, porque isso não me interessa o que nós vamos ganhar com o temor do Senhor. O que me interessa é que a gente possa meditar sobre o temor do Senhor por amor de quem Ele é, porque Ele é digno de ser temido, de ser reverenciado. E eu acho que porque a gente está muito distraído, a gente deixa de receber aquilo que a manifestação da presença de Deus pode operar em nós. A gente deixa de receber curas, a gente deixa de receber libertação na mente, libertação nas emoções. A gente deixa de ver fortalezas sendo destruídas, sofismas,
coisas, ideias que estão na nossa mente, que são contra o conhecimento do Senhor, a gente deixa de receber, irmãos, porque a gente não teme, porque a gente não reverencia, porque a gente não crê nessa presença maravilhosa que pode se manifestar no meio da igreja. E às vezes nos falta sim temor. Eu já fiz parte, irmãos, dos dois grupos, tá? Tanto dos que estão distraídos, quanto dos que estão lá recebendo de Deus. E eu acho que o Deus que... Se a gente fica completamente distraído e a revelia da presença de Deus, nós estamos deixando de dar honra e adoração àquele que é digno. Se a igreja do Senhor se reúne cheia de temor e reverência pela presença dEle, não tem como Ele se manifestar. Ele não se manifestar e nos encher. Não tem como. Se você pega, se cada um de nós que estiver aqui, se nós estivermos, irmãos, cheios do temor do Senhor, a presença dEle, que já habita em nós, eu não estou falando da presença que está lá distante, não. Estou falando da presença de Deus que habita em nós. Ela se manifesta. Entre 2010 e 2022, o número de evangélicos, irmãos, cresceu 5,2 pontos percentuais, saindo de 21,6% para 26,9% em 12 anos. Esse dado é do IBGE. Não sei se vocês já viram isso. Em números absolutos, nós saímos de 35 milhões para 47,4 milhões. Ou seja, somos 27% de evangélicos no Brasil. 1 em cada 4 brasileiros se diz evangélico, que a maioria são jovens. São dados do IBGE. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente pensa que se jovens estão, se crendo em Jesus, a gente tem um prognóstico muito bom para o tempo que ainda virá, para o futuro. E isso mostra um lado ruim também, que as pessoas mais velhas são extremamente apegadas às tradições, e morrem com elas muitas vezes. Mas eu fico pensando, irmão, se Jesus voltasse hoje, essa seria a igreja que ele iria receber? Essa é que é a igreja vitoriosa, a noiva sem rugas, sem máculas, que o Senhor iria receber? Me parece, irmão, sem querer julgar qualquer denominação ou igreja específica, que muitas pessoas aí que se dizem seguidores de Jesus estão mais preocupados com shows, com holofotes, com performance, com construções, com shows mesmo, com arrecadação, em saber qual ídolo gospel, que vai pregar ou cantar no próximo domingo. Então as pessoas estão preocupadas com isso, ao invés de se preocupar realmente com a singeleza da fé, a fé em Jesus, a simplicidade da fé. Muitos suavizam o evangelho, irmãos, como se fosse possível ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor. Isso não é possível. As pessoas se enganam a esse respeito. Eles não querem Jesus como Senhor. Quantas pessoas aí fora falam, a gente conhece as pessoas ao nosso redor que se dizem seguidores de Jesus, crentes, mas dizem, não, isso aqui Jesus me entende. Jesus me entende. Ele sabe que eu amo, Ele é meu Salvador, mas nessa área que Ele sabe que eu não dou conta, de manter o meu relacionamento em santidade hoje, antes do casamento, e isso hoje não existe. Nessa área aqui, Jesus me entende, Ele sabe, Ele me entende, Ele sabe que eu o amo. Então as pessoas querem o Jesus Salvador, mas não querem se submeter a Ele. Não querem se sujeitar ao governo dEle. Muitos, irmãos? Claro, não todos. A igreja do Senhor, ela existe em toda a terra, em todos os tempos, a igreja genuína. Mas eu estou chamando a atenção para uma geração que suaviza o evangelho. Mitiga, suaviza, torna esse evangelho, um evangelho muito fácil, muito, muito tranquilo, porque é o evangelho que eu crio para mim mesmo. Aquilo que eu acho que passou, que é retrógrado, isso que Jesus não toca. Mateus 5, 6 e 7, então, está fora, A doutrina de Jesus está fora, o ensino de Jesus está fora.
As bem-aventuranças também estão fora. E eu acho que isso é falta de temor, irmãos. É uma igreja que se acha rica, mas na verdade é pobre. Porque ela não tem temor, porque ela não reconhece a grandeza do seu Criador, ela não dedica a Ele a honra devida e não reverencia a sua santidade e a presença de Deus. Deixou a simplicidade da fé em Jesus em busca, ao invés de buscar a santidade. E eu acho, irmãos, que isso decorre muito da liberdade que a gente tem, sabe? Eu acho que se a gente não tivesse tanta liberdade, as pessoas não iam preocupar tanto em arrecadar, em fazer shows, em qual que é o ídolo gospel que vai cantar. Porque, irmãos, onde não há liberdade, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É com isso que eles se preocupam. O viver é Cristo e o morrer é lucro. E isso me envergonha. Isso me envergonha. Porque tem gente dando a vida por Jesus, vivendo o evangelho verdadeiro. E no nosso meio nós estamos preocupados, distraídos com coisas absolutamente desnecessárias. Distantes do reino de Deus e da vontade de Deus. Fé sem obediência, sem santificação e sem responsabilidade não é a fé bíblica. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Restaura em nós, Senhor, a tua igreja, o temor do Senhor. Temor, irmãos, gera arrependimento genuíno. Vocês lembram quando Isaías, né, a descrição da visão de Isaías do trono de Deus? Qual foi a primeira coisa que Isaías disse? Eu sou um homem de impuros lábios no meio de uma geração corrupta. O profeta do Senhor. Qualquer um de nós, irmãos, se tivesse a visão que esse homem teve, se prostraria diante da grandeza de Deus e da glória dele, porque nenhum de nós suportaríamos. Quando Moisés pediu, Deus, deixa eu ver a sua glória, ele falou, Moisés, você não pode ver a minha glória de frente, senão você morre, você é consumido, você vai ver pelas costas. Né? Mas você vai ver. E ele ficou no monte com o Senhor quando ele foi receber as tábuas da lei, né? No relacionamento que ele teve com Deus ali, na proximidade, na intimidade dele com a presença de Deus, ele saiu de lá com o rosto brilhando, tamanha a glória do Senhor. Temor gera arrependimento genuíno, gera santificação e atrai a manifestação de Deus. É verdade, irmãos, que assim, na história da igreja cristã, durante algum tempo, foi muito pregado o evangelho do medo, né? Aceita Jesus, não você vai para o inferno. E as pessoas eram conclamadas a aceitar Jesus por medo da condenação, por medo do fogo do inferno. E eu, irmãos, não acredito num relacionamento saudável, né, verdadeiro com Deus, baseado no medo. Eu não acredito que o Senhor se relaciona dessa forma conosco. Deus é Pai. Deus é Pai, é um Pai amoroso, Ele nos ama de forma leal, Ele é digno de toda confiança, o amor dEle é incondicional e Ele é fiel. Mas vocês já perceberam que o ser humano, e isso é por causa do pecado, irmãos, ele tem uma inclinação para os extremos. O ser humano tem muita dificuldade com o bom senso, com o equilíbrio. Aí deixa eu abrir um parêntese aqui. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para ter sabedoria, irmãos, sabedoria é algo que vem de Deus. Tem que temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o bom senso, irmãos, deveria ser uma coisa mais presente, mas não é, vocês já repararam? E vocês já repararam também, irmãos, que o homem tem essa tendência aos extremos? Hoje nós estamos vivendo isso, né? Politicamente e em tantas áreas. Esses extremismos, né? A mulher não tinha direito nenhum e de repente vem o movimento feminista e avacalha tudo também do outro lado. Quer dizer, são extremos. E aí, se de um lado a igreja do Senhor pregava pelo medo e queria que as pessoas viessem ao Senhor pelo medo, e de fato o inferno, né? O inferno e a condenação, elas são reais e bíblicas, não tem como a gente ter um relacionamento do Senhor baseado no medo. Agora, me parece que aí, ao invés se de um lado isso está errado, de outro lado eles começaram a pregoar um evangelho, que é o evangelho da graça, que você pode tudo e não precisa, não tem responsabilidade nenhuma, né, com a sua vida, com as leis do Senhor, os princípios do Senhor e a vontade do Senhor.
E graça, irmãos, não pode ser desculpa para o pecado. Não se pode pretender uma relação descomprometida com os princípios do reino de Deus e com sua vontade. Muitos, sob a justificativa da graça, vivem sem compromisso algum com o ensino e a doutrina de Jesus. Eu acho engraçado, lá em casa a gente tem 3 cachorrinhas. Margot, Malu e Mabel. Margot e Malu têm 1 aninho. Então elas têm aquela coisa ainda de filhote, né? Muito brincalhonas, levadas. E elas são ladras de meia. Elas adoram meias, roubar as meias, furtar. E teve um dia desse que eu achei tão engraçado, que eu estava lá me arrumando para ir para o trabalho, e a Margot entrou lá no meu quarto, foi lá no meu guarda-roupa, lá onde ficam minhas coisas, as minhas meias ficam na altura do chão, dentro de uma caixa. E ela conseguiu pegar uma meinha lá com a boquinha dela. E ela pegou a meinha e de repente eu vejo a Margot andando lá com um passinho assim, a meinha na boca, passando assim, e eu ali, e ela passando como se eu não estivesse vendo. Eu achei engraçadíssimo, né? Porque é engraçado um cachorrinho passar assim com o pezinho assim, devagarzinho, como se eu não olhando assim de rabo de olho, como se eu não estivesse vendo. No caso da Margot, irmãos, é engraçado. Mas eu acho que às vezes a gente acha que com Deus é assim. A gente faz as coisas e acha que o Senhor não está vendo. A gente não tem noção, consciência da presença do Senhor. Só que a diferença, irmãos, é que no caso da Margot é muito engraçado, mas no caso de Deus a gente fere a santidade do Senhor. Não é brincadeira. Então, se a gente tivesse consciência, irmãos, da presença de Deus, a gente deixaria de fazer muitas coisas. A gente deixaria de falar muitas coisas. Nós não emprestaríamos os nossos ouvidos para ouvir tantas coisas. Irmãos, eu estou falando isso para mim. Estou falando isso para mim mesmo. Carapuça serve totalmente. E eu fiquei pensando, Senhor Jesus, se quando eu estiver dirigindo, o Senhor estivesse no banco do carona, estivesse ali do meu lado, ao invés de chamar o outro lá que me fechou, de filho de Belial ou qualquer outra coisa melhor, né, pior, eu ia olhar para Jesus e ia falar assim, tem que orar, né, Jesus, por ele abençoar. Então, irmãos, imagina se Jesus fisicamente estivesse com você em diversas situações. Você falaria o que você fala? Você faria o que você faz? Irmãos, eu tenho certeza que se vocês são como eu, não. A resposta é não. É claro que tem tantas coisas que nós já santificamos as nossas vidas, mas há tantas outras, irmãos, em que a gente precisa que o nosso testemunho, que a nossa vida seja transformada. E que a gente precisa resgatar, ver em nós, o temor do Senhor crescendo, restaurado mesmo nas nossas vidas. Não há condenação para os que estão em Cristo. Isso é fato. A ira de Deus e a condenação que deveria vir sobre nós, a justiça de Deus foi sobre Jesus na cruz. Isso também é fato. Para nós que cremos, para todo aquele que crê, de fato não há ira. A ira de Deus foi sobre Jesus. Mas eu não posso usar a graça como um argumento e uma justificativa para pecar. Para viver completamente descompromissado com os princípios do reino de Deus. Eu queria que você abrisse, quem puder, o Salmo 89, 14. Você sabe quais são os fundamentos do trono de Deus? Vamos ler lá para quem não sabe? Ou não lembra? O Salmo 89, verso 14. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Que coisa maravilhosa. O trono de Deus tem 4 aqui fundamentos. Tzedek, que é justiça e retidão. O mishpat, torcer para eu falar o hebraico certo aqui, tá, irmãos? Que significa juízo. Terceiro, veemet, que é verdade. E quarto, hesed, que significa graça, misericórdia, bondade ou amor leal. Olha que coisa maravilhosa. O treino de Deus tem 4 fundamentos: justiça, juízo, verdade
e bondade. Um dos fundamentos, uma das bases do trono de Deus é o juízo. E o trono de Deus, irmãos, é eterno. É para sempre. Esse sempre vai ser um fundamento do trono, do governo de Deus. Mas eu acho maravilhoso que para balancear, né, ou contrabalancear com o juízo, nós temos a graça e a misericórdia. Porque o juízo de Deus não é sem misericórdia. E a gente sabe disso. Porque o juízo de Deus foi sobre Jesus. E a misericórdia dele através de Jesus nos alcançou. Mas o juízo, irmãos, né, tem gente que acha que pela graça, com o tempo da graça, Jesus me ama, Jesus é amor, que não existe mais essa característica em Deus. Existe. Deus é justo juiz. E esse é um fundamento do seu governo. São a base do seu trono. E misericórdia e verdade vão adiante do rosto de Deus. Maravilhoso esse texto. O trono de Deus é eterno, juízo, justiça, verdade, retidão e misericórdia sempre serão fundamento dele. Tem algumas exortações na Bíblia que são muito fortes e chamam muito a minha atenção. Uma delas, eu já estou acabando, tá, irmãos? Em Apocalipse 22, verso 10 e 11, que diz assim: Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa palavra do versículo 11 me impacta muito, porque a gente vê na Bíblia inteira Deus conclamando o povo ao arrependimento. Os pecadores ao arrependimento. Mas nesse texto aqui ele diz: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nós somos daqueles que se santificam e continuam a santificar-se. Amém? Amém. E esse texto me remete àquele texto também do Senhor, que o Senhor fala: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, e nem todo aquele que chegar diante de mim, né, falando Senhor, Senhor, aquele, né, é meu. Ele vai dizer, apartar, eles falam, né, eu expulsei demônios, fiz vários milagres em seu nome. Ou seja, eram pessoas que usavam o nome de Deus, e essas pessoas tinham sinais, maravilhas. E Jesus vai falar: não conheço vocês, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade. Então, irmãos, eu creio que nós precisamos ter o temor do Senhor restaurado mesmo no nosso coração. Nós estamos muito distraídos. E precisamos crer, irmãos, que a presença de Deus é real. E reverenciá-la, porque Ele é digno. Por fim, obrigada, Rodrigo. O que é o temor do Senhor? Nós não dissemos. Quem tem mais de 5 anos de crente aqui? Quem tem menos? Então tá, a maioria sabe, mas eu quero deixar o conceito aqui do John Bevere ou Bevere, não sei, tem gente que fala as duas coisas. Bom, primeiro, temor não é medo, né, irmãos? Temor não é medo de Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, nós não podemos ter intimidade com o Senhor se nós tivermos medo dele, como Adão e Eva tiveram por causa do pecado. Isso não é temer a Deus. Temer a Deus é um profundo... Eu peguei alguns trechos, irmãos, porque a descrição dele é muito grande. Eu quero finalizar com isso. É um profundo e permanente respeito e reverência por Deus e todas as coisas que Ele declara santas. É atribuir ao Deus Altíssimo o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida. É tremer profundamente como reverência diante do privilégio da sua presença e da maravilha da sua palavra. É adorar apenas a Deus com louvor apaixonado e ação de graças contínua. O temor do Senhor é honrar o que Ele honra, amar o que Ele ama, detestar o que Ele detesta, fazer do interesse dEle o nosso interesse. É submeter a nossa vontade para abraçar a dEle completamente.
Em Isaías 11, 2 e 3, fala sobre Jesus. Diz assim: repousará, está falando do rebento de Jessé, do tronco de Jessé. Repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, quem acha que temor do Senhor é coisa do Velho Testamento, porque até isso conseguem dizer, né, que depois da graça a gente não precisa ter temor, porque o amor do Senhor lança fora todo medo. O temor do Senhor não é medo de Deus. O temor do Senhor é uma profunda reverência, e esse Espírito, esse é o Espírito que estava sobre Jesus, e esse é o Espírito que habita em nós. Que esse Espírito de temor gere temor no nosso coração, e que nós aprendamos a reverenciar a presença de Deus e a honrá-lo como Ele é digno. E a santificar a nossa vida, irmãos, porque Ele está voltando mesmo. Ele está voltando. Em Apocalipse 14 fala de um evangelho eterno que os anjos pregam a todas as nações. Esse é um texto conhecido, mas eu acho que vocês não lembram do texto. Então eu vou ler. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Um evangelho eterno. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, e a terra e o mar, e as fontes das águas. Então, irmãos, o temor do Senhor é para mim, mas eu acho que o temor do Senhor é para todos nós também, para que a gente possa atrair a presença do Senhor, irmãos, porque Ele realmente está voltando, e eu creio que o Senhor tem urgência em santificar a sua igreja, preparando-nos para esse tempo. Amém? Se você quer declarar aí ao Senhor: Senhor, eu me renovo diante do Senhor, e eu te peço, Senhor, manifesta esse espírito de temor na minha vida. Eu vou pedir para você ficar em pé. E eu gostaria de orar por você e por mim, e chamar o Wanderson também, para conduzir aqui também esse momento de altar. E eu estou junto com você, irmãos. Que o Senhor restaure em nós o temor a Ele mesmo.